Se vocês verem alguém mandando mensagem no grupo aí, vocês ajudam as amiguinhas também, por gentileza. Por favor, gente. Deixa os áudios desligados pra gente, por favor, para poder dar para escutar todo mundo tranquilo. Quando vocês quiserem falar, é só levantar a mão aí, como a Leti tá mais olhando aí, quem tá entrando e tudo mais, ela libera para vocês. Vocês podem liberar o microfone também, né? E é isso. Acho que a gente pode começar. Bom, a gente vai iniciar. Como iniciar no mercado de afiliados? Eu acredito Amiga, que muita rapidinho. Coloca em tela cheia para ficar melhor para visualizar. Pera, Aqui embaixo, aqui, ó, expande. Isso. já fiz. E a gente vai falar um pouquinho, né, de como iniciar no mercado de afiliados. Eu acredito que tem muita gente aí que começou a ver o treinamento e ficou bem perdida, bem confusa. E eu entendo, porque até a gente entender como realmente a técnica funciona na prática, a gente tem que fazer. E às vezes a gente não sabe como começar, né? Então, eu posso falar para vocês aí, quem me acompanha no Instagram viu que eu literalmente entrei numa caverninha 2 dias e eu comecei, gente, a colocar muita estratégia em prática e comecei a entender como realmente tudo funcionava. E aí eu tô aqui para poder passar para vocês como que eu consegui os meus resultados, né, nesse tempo aí de 15 dias e o que que eu fiz, como que eu usei as estratégias que vocês aprenderam na teoria, no treinamento, na prática. Então, aqui eu já falei para vocês, para deixar o microfone no mudo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, perguntas, no final a gente vai abrir para dúvidas. Se quiserem falar alguma coisa no chat também, fiquem à vontade. Todos esses materiais que a gente vai fazer e todas essas reuniões, a gente vai deixar num drive para vocês. E esse drive, o link vai ficar disponível na descrição do nosso grupo. Então, vocês vão ter acesso a tudo isso sempre que vocês quiserem. Começar aqui com uma coisa que, na verdade, a Mika também começa o treinamento dela falando, que é o mal da comparação. E isso é uma coisa que, por mais que a gente escute, às vezes a gente esquece que a gente não pode se comparar. Ou então, se for para se comparar, entenda que tudo sempre tem dois lados. Então, assim, igual eu faturei esse valor em 15 dias, né, de mais de 3 mil reais, tem gente que faturou 20 e tem gente que faturou 700. Isso não quer dizer que essas pessoas são melhores ou piores do que eu, só quer dizer que elas estão no tempo delas e tudo vai acontecendo no seu tempo. Então, não fique se comparando. Se for para se comparar, compare com o que você estava fazendo, com seus resultados. Estude mesmo, faz diferença vocês participarem das reuniões, vocês tirarem as dúvidas de vocês, porque assim, fazendo não tem como dar errado. Eu acho que para a maioria de vocês eu falei que não tem como garantir nada nessa vida. Paguei mais de 40 mil de faculdade, saí ganhando R$ 1.200. Mas tem como eu garantir para vocês que o dinheiro do investimento de vocês, que é R$ 30, que foi R$ 30 por mês aí para a maioria, vocês conseguem recuperar e inclusive muito mais, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então foca no processo, foca no que tem que ser feito, estuda mesmo, aproveita tudo que a gente estiver falando para vocês, que é impossível dar errado. Aqui eu falo também sobre a mentalidade empreendedora, que a Mika também falou, de como a gente ter clareza nas nossas metas. Ela pede para a gente fazer um exercício de calcular uma meta de 3 meses. Mas quando a gente pensa em 3 meses, beleza, eu quero fazer R$ 15 mil, mas como que eu vou fazer esses R$ 15 mil em 3 meses? Então, a médio prazo seria tem algum microfone aberto. Eu acho que, Nath, você que entrou agora, tira o som, por favor. Só do No final da microfone. reunião, a gente vai liberar para vocês. Enfim, a meta de médio prazo, então vocês têm que pensar, se eu quero fazer 15 mil em 3 meses, médio prazo seria 1 mês, mais ou menos. Então seria 5 mil por mês. Como que faz 5 mil por mês? Seria uma venda de R$ 166,66 por dia, em 30 dias. Então, assim, vocês têm que ter a clareza da meta de vocês. Isso aqui eu coloquei uma meta alta, né? Eu acho 15 mil em 3 meses bastante dinheiro. Mas depois que eu comecei a ter os meus resultados, eu vi que isso é super possível. Mas você tem que começar a agir, começar a fazer, né? Então, eu coloquei também aqui uma meta mais, digamos, realista e mais fácil, que é vendendo esse produto aqui que eu indiquei para vocês no grupo, que é o Mega Pack de Canva. Isso aqui tem mais de 3 mil artes, de vários profissionais. Você pode literalmente oferecer para quem vocês quiserem. E, tipo, um profissional pode pegar um exemplo, tipo, eu sou psicólogo, mas eu pego o lado do dentista e adapto para o meu nicho. O cara consegue fazer isso.
porque as artes são 100% editáveis. Então, isso facilita muito a vida de um profissional que quer ter um feed profissional e organizado. Então, se você tivesse uma meta de 3 meses fazer R$ 8.100, no médio prazo seria 2.700, seria R$ 90 por dia. Com um produto de comissão de R$ 60, seria vender 45 packs no mês, aliás, 1,5 packs por dia ou 2 packs dia sim, dia não. Não é difícil, mas tem que fazer. Aplicar as estratégias, e vocês têm que entender que às vezes você vai conversar com alguém, tentar converter a venda, e às vezes não vai sair naquele momento, mas se você souber manter aquele cliente ali, perguntar o que ele achou, souber conduzir a conversa, ele vai fechar com você. Pode ser dali a uma semana, dali a 15 dias, dali a um mês. Então, vocês têm que ter isso muito em mente. O que vocês fariam com uma renda de R$ 8.100 extras no final de 3 meses? Eu pagaria muitas dívidas, viu? Falar para Também. vocês. Daria muito certo para mim e não é um sonho impossível. Não, pelo contrário, é bem realista. Sim, super realista. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo da venda, né? Que é basicamente pegando as estratégias que vocês aprenderam na teoria e colocando na prática e mostrando para vocês que tudo que está lá na real são estratégias. A Mika fala muito sobre o treinamento, mas você tem que pegar a essência do negócio e transformar para qualquer, literalmente, produto. Eu estava até brincando com a minha mãe esses dias que parece que tem um tempão que eu tô nisso, porque hoje em dia você pode me pedir para oferecer qualquer coisa para qualquer pessoa que eu vou conseguir converter à venda. E isso é muito legal. Então, o primeiro passo que você tem para fazer uma venda na internet é atrair pessoas. Você pode fazer isso de diversas formas. As estratégias de venda no orgânico, que são que você não paga, né? Que você não investe nada, você simplesmente faz alguma coisa e você consegue clientes, são essas aqui que eu citei para vocês. Então, você pode criar uma estrutura. O que é criar uma estrutura? É como se você fosse fazer um Instagram do seu nicho, né? Por exemplo, de nutrição. E aí você começa a postar ali coisas sobre nutrição, para as pessoas terem interesse em te seguir. E aí você ali, no meio do seu Instagram, você vai oferecer algum produto, ou até mesmo as pessoas vão pedir o seu produto, porque elas estão interessadas naquele nicho de nutrição. Você pode criar uma estrutura em qualquer rede social, seja no Instagram, seja no Pinterest, seja no TikTok, seja no Kawaii, seja no YouTube, seja no Telegram. Você pode fazer um grupo de Telegram e começar a compartilhar dicas do que você está aprendendo para as pessoas, e as pessoas vão querer o que você está aprendendo. Então, assim, criar uma estrutura você pode fazer em qualquer rede social, até grupo de Facebook. Então, essa é uma estratégia que as pessoas podem usar ou o próprio Instagram, ou a própria rede social, ou criar uma do zero. Se você criar uma do zero, você não precisa aparecer, você pode colocar uma coisa relacionada só ao seu nicho, igual eu já mostrei lá no grupo o meu Instagram de pack do Canva, que é basicamente só postando sobre os templates do Canva, que são templates editáveis, e eu chamo as pessoas por lá. E aí eu vou chegar nessa parte, né? Tem o tráfego por influencer, né? Que é quando a gente fecha uma parceria com uma influencer. Então lá a Mika ela dá o exemplo de fechar parceria pagando. Só que você consegue combinar com o influencer uma comissão sobre as vendas que vierem de clientes através dele. Vocês conseguem fechar parceria com o influencer sobre permuta, que eu até fiz permuta com uma menina do nosso grupo, que ela tem uma loja de roupa de academia, e aí ela vai me dar um look, né? Isso é uma permuta e eu vou divulgar ela. E o bom é que eu vou poder divulgar mais de uma vez. Então ela está fazendo um tráfego orgânico, eu ganhei alguma coisa, ela vai ganhar clientes e os dois saem beneficiados. E tem muita, muita, muita influencer que faz parceria dessa forma. Então eu vou ensinar para vocês também, além da permuta, como que vocês conseguem fechar parceria com a influencer por comissão de venda delas, mas isso vai ser numa próxima aula, mas isso é possível de fazer. Outra coisa que foi uma estratégia que eu usei nos meus resultados foi adaptar essa estratégia de tráfego por influencer, né? Ou seja, de trazer pessoas por influencer, para trazer pessoas pelos meus amigos e familiares, porque eu não me importei de falar que eu estava trabalhando com isso. Então, minha mãe, meus tios,
meus amigos postaram falando que eu estava vendendo algumas coisas. Então, tanto o treinamento quanto os packs, a minha mãe super compartilhou também. Mandei para várias amigas minhas que eu sabia que ia ter interesse nos packs. Então, você consegue fazer isso, basta você achar um produto legal que você vai falar que, tipo assim, tá ok você às vezes pedir pra pessoa postar, sabe? E ela vai postar pra você porque ela gosta de você. Outra estratégia é a venda no 1 a 1. O que é isso? É você literalmente chamar a pessoa no direct. Então, é aquela estratégia do CCD que a Mica fala. Que você vai lá, curte umas fotos da pessoa, aí segue ela. Aí, se ela te seguir de volta, você pode chamar ela. E assim, isso de maneira totalmente humanizada. Você não precisa ser chato, você consegue conversar pegando informações das pessoas e provavelmente se ela seguir o seu perfil tem um nicho, ela vai saber do que se trata, então se ela seguiu é porque ela tem interesse. Então, você também pode usar como, por exemplo, o meu Instagram de packs do Canva. É muito fácil de eu chamar as pessoas profissionais e etc. por ele, porque não tem a minha cara. Se a pessoa não me responder, o problema é dela. Se ela me responder, pode ser que eu consiga converter numa venda. Já tenho meu script ali, já mandei até no grupo para vocês. E converte muito fácil, de verdade. Então, beleza. Em resumo, a gente precisa atrair as pessoas de algum lugar, né? Com as vendas para a venda sair de maneira orgânica. Isso aqui, você pode combinar isso aqui entre eles, sabe? Ir montando algo cada vez maior, algo que você continue sempre vendendo. Você pode ter uma estrutura, você pode fazer tráfego com influencers, chamar no 1 a 1, fazer tudo junto, fazer tudo separado. Enfim, é você que escolhe. Quanto mais pessoas você atrair, mais comissões você ganha, porque você pode ser afiliado de quantos produtos você quiser, então isso é muito legal, porque você consegue escalar de uma forma gigante. Para quem não sabe alguns termos que eu estou falando, eu recomendo fortemente que assista o treinamento para vocês entenderem. Por exemplo, escalar, né? Aumentar o lucro que você está tendo ali fazendo o seu serviço. O segundo passo do processo da venda é fazer as pessoas se interessarem pelo seu produto. Então, você consegue fazer isso produzindo conteúdo na estrutura. Então, o que eu falei para vocês, às vezes criar um Instagram do zero, produzir conteúdo ali, postar sobre o seu produto, qual que é a transformação que ele traz. Pedir para o influencer falar do que você vende. Então, você, igual a Mica, tem um scriptzinho para mandar para o influencer. Quando você vai mandar para o influencer para fazer alguma parceria, se você quiser, você pode mandar um script para ele do que você gostaria que ele falasse para aquela venda ser mais persuasiva, já vindo dele muito mais certa. Então, se vocês quiserem dicas, depois a gente pode conversar sobre isso, posso passar também lá no grupo. E a terceira é ter uma conversa humanizada com a pessoa que você aborda. Nunca chegue de cara oferecendo seu produto. Então, por exemplo, vamos lá, esse pack do Canva que está sendo o nosso produto modelo de hoje, eu chamaria, por exemplo, uma psicóloga. Falaria para ela: oi, tudo bem? Eu vi aqui que você produz alguns conteúdos para os seus seguidores. Você tem ajuda ou você faz sozinha? Você vai esperar ela responder. Ah, entendi. E você tem dificuldade? Porque, assim, para quem não sabe, criar post do zero, essas artes bonitinhas, esses slides, dá uma trabalheira do cão, toma tempo e criatividade. E nem todo profissional, digo até a maioria dos profissionais, não tem tempo de fazer isso. Querem um feed bonito, um feed organizado, querem notícias lá, informações para os pacientes e seguidores, mas não sabe fazer isso. Então ela vai me responder. No que ela me responder, eu consigo falar para ela: olha, eu vendo esse pack aqui do Canva, ele é 100% editável, você consegue trocar as cores, incluir ou excluir qualquer elemento, você consegue personalizar ele todo para o seu Instagram e eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. Ou seja, aqui eu usei a estratégia do CCD, que é a estratégia de chamar, né, a pessoa no direct e tudo. Fiz uma venda humanizada e usei a estratégia do bom amigo porque eu dei uma indicação para ele de um problema que ele estava passando. Então, às vezes, ele nem sabe que ele tem aquele problema, mas quando você fala para ele: nossa, realmente, eu preciso de tempo, falta criatividade, às vezes eu não posto porque não tem nada aqui pronto, minha semana foi corrida, e esse pack pode solucionar a vida dele. Então, assim, você não está vendendo qualquer coisa, você está vendendo uma solução para um problema que ele tem que às vezes é muito grande. E hoje em dia,
o profissional que não está no Instagram, não tem um Instagram estruturado, vende pouco. Se você tem no Instagram, você consegue vender para qualquer pessoa, dependendo do que você tiver, né? Tanto produto físico quanto até mesmo seu serviço. Por exemplo, psicólogos hoje em dia atendem online, nutricionista atende online, então é uma coisa muito mais ampla. O processo de venda pode ser aplicado em qualquer área de vocês. O terceiro passo é a conversão de venda. Então, você tem que ter a quebra de objeção, por isso que é importante você ter um script, o que seus clientes geralmente perguntam, como que você vai contornar aquilo. E estratégia de remarketing para quem não comprar ou não te responder. Eu sempre mando assim, você conseguiu me ouvir? Ou então, o que você achou dos packs? Que às vezes a pessoa não vai te responder ali na hora, mas ela vai lembrar de você. E é isso. Então, acho que eu consegui falar tudo. Basicamente, essa frase resume muito: nós não vendemos, nós buscamos ajudar pessoas a resolverem os seus problemas com os nossos produtos. A venda é uma consequência. Uma coisa que eu queria falar dessas estratégias é que as pessoas ficam muito perdidas. E aonde que eu vou conseguir gente interessada nisso, né? A Mica lá dá o exemplo de ir atrás de sei lá, de uma pessoa famosa e olhar os seguidores dela. Eu gosto de ir mais específico. Por exemplo, se eu vendo suplemento de cabelo, esse suplemento para fazer o cabelo crescer bonito e tal, que é um produto físico, mas existe nas plataformas lá para vocês se afiliarem e pegarem o link. Tem uma página legal, tem depoimento, sei que funciona e tudo. Gente, você pode criar o Instagram do zero ou usar o seu e começar a entrar em perfil de cabeleireiro, em perfil, às vezes, até do nome do próprio suplemento, em perfis de blogueiras que postam sobre coisa de beleza e etc. Porque, com certeza, as mulheres que seguirem esse perfil têm interesse num suplemento de cabelo, que faz o cabelo ficar bonito, o cabelo ficar forte. Então, fica muito mais fácil de você conseguir uma venda. Packs do Canva, que está sendo um grande exemplo, né, que eu já falei, vocês podem procurar qualquer profissional. Então, procura arquiteta e olha todos os arquitetos que aparecem lá. Nutricionista e olha todos os nutricionistas que tem lá. Um dos nichos que eu mais vendi foi de nutrição, porque eu comecei a seguir um tanto de nutricionista e dentro do perfil delas, elas me indicavam algumas. E assim, é bem legal, porque se você não consegue a venda com uma pessoa, às vezes ela te indica alguém que precisa e que vai querer comprar de você. Então, assim, não é difícil, realmente vocês precisam aplicar, tirar do papel. E qualquer dúvida, problema, dificuldade, não sabe ainda o que fazer, pode me procurar a Leti, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar vocês. Aí agora a Leti vai falar, e é isso. Então vamos lá, gente. Deixa eu me apresentar aqui. Algumas não me conhecem, algumas, né, já me conhecem. Meu nome é Letícia. E tudo que a Laura falou, gente, assim, é de extrema importância para esse início de vocês. Eu vou contar um pouco sobre o meu início, porque ele foi um pouco diferente. Para quem não sabe, eu comecei no ano passado, que eu comprei, né, realmente o treinamento da Mica, mas eu estava no final da faculdade, então, assim, estava aquela coisa de TCC, estágio, então estava tudo muito junto. Eu não conseguia estudar para o curso, para o treinamento, e eu achava que aquilo ia acontecer assim. Eu comprei, que eu ia ver a aula e ia conseguir aplicar as estratégias, sem uma anotação, sem um passo a passo. E não foi isso. Foi pelo contrário, eu não conseguia. E isso me causou um pouco de medo. Porque eu falei, gente, eu entrei nisso e eu não vou conseguir retornar, né, pelo menos o meu dinheiro. E foi aí que eu falei, não, calma, Letícia, vai com calma que não é por aí. Eu passei, assim, por esse processo, então eu resolvi parar o marketing naquele momento e, né, aí eu me formei no final do ano, mas esse ano assim, eu prometi, eu coloquei uma meta na minha vida que eu iria conseguir colocar em prática o marketing novamente, que era algo que eu estava gostando de fazer. E o que é que aconteceu? Eu voltei a estudar o treinamento todo de novo, anotei e fui aplicando assim que eu aprendia. E aconteceu, gente, é naturalmente que acontece. É algo assim, você aplica o que ela fala, acontece.
Então, assim, é bem natural esse processo. Então, essa é o que eu quero passar para vocês, a importância do estudo, de anotar, de prestar atenção na aula. Então, assim, não é simplesmente ver a aula e falar assim: "Ah, pronto, sei tudo do marketing". Não, é você anotar e praticar. Então, vamos lá. Eu resumi um pouquinho, só para vocês verem, assim, que a minha história é um pouco diferente, que eu comecei e parei, agora eu voltei de novo. A importância é a persistência e não desistir. Então, vamos lá. É muito importante a gente saber sobre o nicho. O que é um nicho? São pequenas parcelas, né, dentro do mercado. E essas pequenas parcelas, elas são, né, como as específicas, a necessidade e a específica. O seu nicho será um bem específico, é algo que você vai escolher para falar, é algo que você vai escolher para mostrar para o seu público. Não é necessariamente você escolher um nicho hoje e ficar com ele para sempre, não. Mas é muito importante você, nesse primeiro momento, ter em mente algo que você goste, algo que você se envolva, algo que você vai saber passar para as pessoas. Então, eu falo, é muito importante você ter esse primeiro momento. Eu coloquei aqui alguns exemplos de nichos maiores, que são, né, o marketing, que é algo de renda extra, saúde e bem-estar e finanças. Esses nichos são muito bons no mercado e, assim, é algo que o pessoal procura muito. Então, invistam nisso, mas sempre não visam somente o dinheiro, visam o que vocês sabem apresentar. Isso que vai fazer te trazer leads, que são seus possíveis clientes. Amiga, pode passar. Então, vamos lá, gente. O primeiro passo é encontrar o seu porquê, que esse famoso é o Golden Circle. O why ou o what. Por quê, como e o que. Você tem que ter em mente a razão de tudo isso acontecer. Por que que você quer esse nicho? Por que que você quer trabalhar com isso? Como que você vai fazer isso? E o quê? O que que você vai fazer com isso tudo que você captar, que você quer passar? Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, porque isso vai te fazer entender a razão de tudo acontecer e você vai passar para o seu lead uma seriedade, algo que você sabe passar, algo que você entende e que você domina muito. Pode passar, amiga. Então, vamos lá. O primeiro, né, que é o porquê. Eu coloquei aqui algumas perguntinhas que vão ajudar a esclarecer um pouco. Amiga, se você quiser também participar, você fica à vontade, tá? Por que que você acorda motivada todos os dias para trabalhar? Por que que as pessoas deveriam comprar o meu produto e contratar o meu serviço? Eu acho legal falar disso aí, Leti. É... Desculpa te interromper, Pode falar. mas por que que eu acordo motivada atualmente? Gente, sendo muito sincera, eu falei pra vocês lá no Instagram, eu tava precisando de dinheiro. Eu queria dinheiro, entendeu? Era isso que ia solucionar os meus problemas. E eu foquei naquela meta ali, eu falei, não adianta, não, se tá falando que é só seguir o que tá aqui, vai dar certo. Então isso me acordava todos os dias motivada, e principalmente porque eu tava gostando de fazer aquilo. Então isso foram duas coisas que me fazem acordar extremamente animada para fazer isso que eu faço hoje em dia. Por que, que as pessoas devem comprar meu serviço, comprar meu produto ou contratar meu serviço? Por exemplo, os packs, as pessoas compram porque é uma solução muito grande para a dor delas, né, que é o problema delas, e porque é barato. Então, produto de ticket baixo, as pessoas compram muito. Mas por que, que as pessoas compram, por exemplo, o treinamento? Porque além do treinamento, eu não estou ganhando só comissão em cima de vocês, eu estou aqui ajudando vocês, tirando literalmente um tempo do meu dia para dar a mão para vocês e falar: vem comigo que a gente vai fazer desse jeito, aplica desse jeito, que você vai conseguir. Então, esse é o meu diferencial. As pessoas compram comigo porque eu passo segurança para elas. Se eu não estudasse e não passasse segurança para vocês, vocês não teriam comprado. E
tudo que eu falo aqui é com muita certeza, porque tudo eu estudei, eu apliquei e tive resultados. Então, assim, eu até falei para muitas meninas, eu não vendi o treinamento antes de ter resultados. Eu realmente testei todas as estratégias, então esse foi meu diferencial. Tem gente que quer vender e não sabe nem o que está ali fazendo. Então, igual eu dei para as meninas, falei para vocês venderem entre si o e-book de ansiedade. O e-book de ansiedade, se todo mundo for em perfis de psicólogo, começar a abordar pessoas ou, sei lá, criar um Instagram do zero com isso, eu tenho certeza que vocês vão vender muito, porque é um e-book que vai ajudar muito para quem quer empreender online. Então, assim, basta você achar uma coisa que você gosta, se identifique, que você consegue vender aquilo. Desculpa, amiga, Exatamente. mas Não, não, pode falar, não tem problema não. Gente, esse negócio de acordar motivada é algo muito importante, porque esses dias, né, para trás, até desde quando eu comecei com marketing, é algo assim que eu acordo assim, querendo já aplicar, querendo entender, querendo saber tudo. Então, assim, eu acordo muito animada. Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo, assim, eu quero produzir conteúdo sempre, eu quero fazer acontecer. É essa vontade que vocês têm que ter, é essa garra. É vocês quererem acordar e falar assim: hoje eu vou ter essa meta, eu vou bater essa meta e eu vou conseguir. É vocês correrem atrás para fazer o possível e o impossível. Gente, com essa mentalidade, vocês vão Ops. voar, vocês vão longe, assim, eu falo por mim, porque eu comecei, já falei com vocês, desmotivada, eu não estava tão animada, que eu estava com muita coisa para fazer. Então, assim, quando eu coloquei mesmo em prática, aconteceu. Então, é algo, assim, extraordinário. E o que a Laura falou no início, essa parte de comparação, gente, não façam isso. Eu já me comparei demais, demais, demais. Eu via pessoas que estavam há 4 meses e já faturava 150 mil reais, já faturavam, enfim, 300 mil. Gente, e eu falava assim, gente, por que que eu não consigo? Por que que eu não sou essa pessoa? E a resposta é porque a minha história é diferente dessas pessoas. A minha trajetória é diferente, então não tem um porquê de eu estar igual a essa pessoa. E hoje que eu consigo faturar também, eu entendo, porque eu não estava praticando que nem aquela pessoa também. Então não adianta eu querer aquilo que a pessoa tem e eu não estar fazendo o que ela faz para ter aquilo. Então você tem que querer, você tem que praticar isso. Então isso, E assim, tem que outra ficar muito claro para vocês. Outra coisa também que eu acho legal falar é que as coisas elas vão acumulando, tá, gente? Então, por exemplo, eu comecei vendendo o pack do Canva e depois comecei a vender o treinamento, já vendi o meu suporte, tô vendendo meu suporte, né? Tem gente que pagou aqui para estar dentro desse grupo porque não comprou o treinamento comigo. É, e tô vendendo agora o e-book que a gente ganhou de ansiedade, que eu achei sensacional. Então, assim, quanto mais produtos você tem, mais você vai conseguir faturar. É isso que você tem que entender. E todas as estratégias você consegue aplicar em qualquer Qualquer produto. produto. Ah, mas eu vou ter que criar, se eu não quero aparecer, então eu vou ter que criar 5 Instagrams de nichos diferentes? Você pode, por que não? Entendeu? Se você tiver persistência para fazer aquilo, capaz de você vender muito em todos os Instagrams. E aí? Você vai achar ruim de estar faturando, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil? Então, Em assim, cada tem que. Instagram, né? Pois é, tem que ter isso muito em mente. Não tenham preguiça, essa é a verdade. Verdade. Pode Pode passar, passar? amiga. Então vamos lá. Como? Como que eu vou vender esse produto? Como o seu produto funciona? Isso que eu falo com vocês. Vocês têm que dominar o que vocês decidiram vender. Vocês têm que ter em mente que vocês. Um exemplo é o treinamento, que nem a Laura falou. Quando eu comecei, eu queria vender ele desesperadamente. Sem assim, saber o que eu estava fazendo ali, sem saber o que era o treinamento. Nas minhas primeiras aulas, eu falei assim: eu sei agora, eu vou começar a vender amanhã. E não foi assim. Você tem que estudar o que você está fazendo, você tem que entender, você tem que saber o que aquilo ali significa para as pessoas. Você tem que conversar com a pessoa querendo transformar a vida dela e não simplesmente vender um treinamento. Então, esse é o como. É isso que você tem que ter em mente para a pessoa ela entender o que você quer ajudar ela. E aonde que entra o quê?
O que você vende? Qual o diferencial do seu produto? O diferencial do seu produto, às vezes, é até você, o jeito que você aborda, o jeito que você fala com a pessoa, isso tudo faz a diferença. A pessoa ela sente segurança em comprar com você. Então, essa é a importância de você encontrar o seu porquê, de como que você vai começar, o que que você quer passar para a pessoa, para ela sentir essa transformação na vida dela. E é isso que eu coloquei. Qual a transformação que o seu produto ou serviço causa na vida dessas pessoas? É isso que você tem que trabalhar e estudar para você passar isso para o seu lead. Então, assim, não adianta você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo de maquiagem. Um nicho de maquiagem, se você não sabe nada de maquiagem. Pode ser um produto, você está olhando, visando a comissão que é muito alta, mas você vai passar o quê para a pessoa? Se você não sabe nada sobre maquiagem, nada sobre técnicas de maquiadores, você tem que saber dominar o que, que você está falando. Só um minutinho. Você tem que dominar o que, que você está falando para a pessoa ter confiança em comprar com você. Senão, de nada adianta uma comissão alta se você não consegue vender. Entendeu? É melhor E você ter uma comissão menor e você saber falar dela e vender muito mais do que você ganharia com aquela maior que você não sabe. Quer falar, amiga? eu queria só pontuar uma coisa que vocês nem precisam saber, tipo assim, igual a Leti deu o exemplo da técnica de maquiagem, não é nem de fato a técnica, mas vocês olharem bem o produto, gente, porque é um produtor bom, ele coloca ali para você um material de divulgação. Se você lê o site, que você, né, porque tem uma página de venda, você clica lá no seu link, você consegue abrir o site. É importante, antes de você mandar para o seu cliente ou querer oferecer para o seu cliente, você conhecer o site do que você está vendendo. Então, olhar ali os benefícios dele, o que tem de transformação, quais são os depoimentos de quem já é aluno ou de quem já comprou, porque aí você vai saber de fato mesmo do que você está falando e às vezes sem precisar comprar o produto, né? Que esse que é o diferencial do nosso mercado. A gente não compra nada, a gente não veste nada, você simplesmente pega e vende. Mas para você vender, você tem que saber conhecer. Então entra no link, não tenha preguiça. Eu, por exemplo, fiz uma lista dos packs que eu ia vender, coloquei tudo que tinha dentro de cada link, tipo no Word, sabe? Coloquei o link, o que tinha dentro dos packs, quais eram os benefícios, qual era o valor, qual era a minha comissão. Coloquei uma meta de quantos packs por dia que eu queria vender para eu poder fazer o dinheiro que eu precisava, porque o meu já não era renda extra, né? Era minha renda principal, é minha renda principal. Então, você tem que ter tudo isso em mente, que é tudo que a gente falou até agora, né? Clareza de metas, como que você vai fazer, escolher o nicho e etc. E outra coisa, um exemplo real meu, que agora eu entrei para Monetize e estou afiliando aquele Happy Hair, né? Que é aquela cápsula que você toma para cabelo, fortalecimento de unha, né? É bom em todos os sentidos para a sua pele. E eu estudei ele todo, todos os benefícios, tudo que ele iria trazer para o meu cliente. E eu me afiliei ontem e hoje eu já fiz a minha primeira venda dele. Então, é sobre você entender o que, que você está passando. É você dar certeza para o seu cliente. Entendeu? Então, é você comprovar que aquilo ali vai dar certo. Tá bom? Pode passar, Isso amiga. aí. Então, vamos lá. Nós temos aqui um passo a passo para a definição do seu nicho. Então, vamos lá. O primeiro passo é a autoanálise. Quais são as suas vivências únicas? Quais hobbies e paixões você tem? Você tem qual habilidade? Peraí, só um minuto que tá entrando gente, e tá atrapalhando aqui para eu ouvir. Quais são as. Não, eu já falei, né? As suas vivências, os seus hobbies e paixões, habilidades que você possui, no que você considera muito boa ou gostaria de ser, e os seus pontos fortes de personalidades. Por quê? Através de vocês respondendo essas perguntas de autoanálise, você vai entender o que que você quer passar, o que que você quer vender, o que que você ama fazer. Porque é sobre amar o que você está fazendo, é amar o que que você está passando para a pessoa. A pessoa automaticamente ela vai se identificar com aquilo. Um exemplo foi hoje. Eu estava conversando com uma lead minha, uma possível cliente, eu estava vendendo o treinamento, ela me procurou,
Eu nem procurei ela, ela viu o meu perfil e aí me chamou. E ela sentiu muita confiança no que eu passei para ela, eu dei muita atenção. Eu falei assim, tudo o que eu sabia, coloquei resultados, coloquei isso, aquilo. E no final ela falou comigo, nunca ninguém me passou essa confiança, eu nunca consegui entender o que era realmente o mercado. E por que que acontece isso? Porque a pessoa, às vezes, que nem eu já falei, ela entra e quer vender uma coisa que ela nem viveu ainda, que ela nem passou. Então, essa é a Sim. importância da autoanálise, sabe? Você entender o que que você quer, o que você quer passar, o que que você sabe, o que que você ama fazer, entendeu? E eu coloquei aqui no final, né? Ter clareza é a diferenciação, que são os pontos mais importantes para que você consiga se destacar e não ser apenas mais um em uma multidão de pessoas oferecendo. Porque hoje temos, gente, milhares de afiliados aqui no mercado. São milhares. Só a Mica tem assim, milhões, milhões, milhões de pessoas com o treinamento dela. Então, assim, todo mundo vende. E o que vai fazer o seu diferencial é você saber fazer diferente, é você aplicar o produto, né, dela de uma outra forma. Você vai abordar de uma outra forma. Você vai ter o seu jeito de abordar. Mas para isso você tem que saber o que se trata aquele produto. Então, esse é o seu diferencial. Se você não quiser Isso falar se nada, você pode passar. quiser, isso se você quiser vender o produto da Mica, né? Que se você for Sim, vender outra exatamente. coisa. E ainda tem um detalhe que é importante, a Leti, só te corrigindo, que nem todo mundo que tem o treinamento da Mica vende, porque as pessoas às vezes não aplicam. Então não adianta você ter Exatamente. o treinamento, E você não tá aplicar. aqui, você lê o grupo todo, você olhar tudo que a gente está fazendo e não se mover. Se você não agir, Sim. todo mundo pode te dar tudo que você não vai conseguir ter resultados. Gente, o negócio do marketing é agir, é você fazer acontecer. Não adianta você ficar se comparando, olhando o resultado do outro, vendo o treinamento, vendo o grupo, vendo aquilo, seguir a pessoa, seguir outra, e você não aplicar. O negócio é você aplicar e entender realmente como que funciona o marketing digital. Então, vamos lá. O segundo passo é o nicho de mercado. Qual grande nicho do mercado você estaria inserida? Quais conhecimentos você precisa ter? Quais são os grandes players para esse mercado atualmente? Então, isso você tem que ter muito claro. Você tem que ter esse conhecimento para você identificar qual que é o melhor produto para você. Qual que é o nicho? Eu não sei se vocês já fizeram essa autoanálise, todo mundo que já tem um nicho definido, mas vocês têm que abrir as plataformas, que nem Hotmart, Eduz, e ver o que que você gosta, o que que você gostaria de passar para aquela pessoa, qual público que você quer atingir, entendeu? Então, isso vocês têm que ter bem definido. É muito importante essa definição do nicho para você ter clareza no que você está oferecendo e ser, assim, uma pessoa bem, assim, desculpa a palavra, foda no que você está fazendo. Pode passar. Pode. E o terceiro passo é as metas e os objetivos. Como você quer ser conhecida? Quais são as pessoas que você deseja ajudar? De que forma você gostaria de fazer isso? É isso que eu acabei de falar. Você tem que ter na sua mente metas. Você tem que saber quem que você quer ajudar, qual público você quer ajudar. Tem muitas pessoas que eu conheço que são, né, mães, né, que estão nesse mercado e são mães, que trabalham nesse nicho de ajudar outras mães. Por exemplo, um exemplo que eu tenho de uma aluna minha, ela é mãe, né, de um recém-nascido, e ela entrou no mercado para ter mais tempo com o filho, para ter tempo de cuidar dele, e estar em casa sempre com ele. E ela está conseguindo fazer isso porque ela está tendo a renda dela e com o filho do lado. Então, ela quer passar para outras mães esse mesmo sentimento, esse sentimento de poder estar com o seu filho. Então, isso é um exemplo, assim, prático que eu estou vivendo com essa aluna. E, assim, eu achei demais esse exemplo dela, porque é algo, assim, que é um sentimento dela. É um sentimento que ela quer passar para outras mães, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu, por exemplo, queria passar que todo mundo podia ganhar dinheiro na internet. E eu estudei para isso e
Falei, bora lá, né? Gente, vocês têm noção não? Falei pra vocês, 2 dias na caverninha estudando. Eu abri conta em tudo quanto é lugar. Vocês vão ver aí 3 perfis meus, que é o Tentando Ser Fit, Laura Cambrai, blogueira do marketing, o feed perfeito pra você. Tô no Pinterest também, tô no Kawaii, tô no TikTok. E assim, em grupos de Telegram, sinceramente, eu tô em tudo. Ô, E aí gente, eu eu falei, falo, gente, esse é tipo mercado é assim. muito amplo, gente. É incrível isso, porque você pode estar em qualquer lugar que você quiser, entendeu? E E não é uma assim, coisa assim que você vai escolher o Instagram e aquilo ali. Você vai escolher o TikTok e aquilo ali. Não. Você pode estar em todas as plataformas que você quiser. quanto mais leads você capta e quanto mais produtos você tem para oferecer para leads e nichos diferentes, mais você vai lucrar. É sobre isso. Por isso que eu falei que rapidinho e os 30 mil ia chegar, né? Até brinquei lá no grupo. Já fica aí, ó, de novo a promessa, R$ 1.000 no Pix quando eu bater 30 mil. Vocês vão ver acontecendo ao vivo. Aí, ó, gente, estão vendo, né? Ainda bem que ela tá gravada. Vamos lá para o quarto passo, que é a demanda e lucratividade. As pessoas pagariam por isso que eu estou oferecendo, que eu estou vendendo? Dá lucro? Elas precisam disso? Vocês têm que ter em mente que quando vocês escolhem o nicho de vocês, vocês têm que saber para quem que vocês vão oferecer, como a gente já citou anteriormente. Porque não adianta eu querer vender uma coisa de maquiagem para uma pessoa que não tem nada a ver com maquiagem, por exemplo, um homem. O que ele vai querer com uma maquiagem que eu vou vender para ele? Pode ser que ele queira para, né, para dar de presente, ok? Mas assim, você tem que saber para quem que você vai oferecer. Você tem que ser bem direta, bem específica. Por exemplo, o Pack Canva. Você vai oferecer para pessoas que mexem com isso no Instagram. Por exemplo, pessoas como psicólogas, educadores físicos, nutricionistas, essas pessoas, elas têm que passar a imagem delas por alguma rede social. Então, Gente, isso vai ser até importante para ela naquele momento. tem de Pode tudo, falar. tem de confeitaria, tem de yoga, tem de dentista, tem de tudo que vocês pensarem, tem pack de Canva, gente, tudo. Gente, é assim, é uma diversidade de nicho, uma Na diversidade de Hotmart, tudo. viu? É, Na assim, é Hotmart, todos os incrível. packs. É muito incrível isso, porque a pessoa, ela se sente assim,